tenho eu feito? Voltou, pois, atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Senhor Deus, é a tua palavra, fale ao nosso coração, que o teu Espírito, Pai, o Espírito Santo do Senhor, Pai, aquele que revela o nosso coração, aquele que revela a nossa mente, aquele que sabe o que está na nossa alma, o mais profundo do nosso ser. Meu Deus, a tua palavra tem o poder de revelar aquilo que ninguém viu ainda. Meu Deus, a tua palavra tem o poder de revelar aquilo, Pai, que nós pensamos, Pai, pela manhã, aquilo que nós oramos no decorrer do dia e no decorrer do ano, aquilo que nós viemos orando. Pai, a tua palavra tem o poder de revelar isso, Pai, que está em nosso coração, que nós não falamos para ninguém. Meu Deus, que através dessa palavra, Pai, que só o Senhor conhece o coração e esquadrinha os corações, meu Deus, possa esquadrinhar os nossos corações nessa noite. Meu Deus, revelando a tua palavra e trazendo transformação para a nossa mente, para que possamos nos arrepender ao ouvir a tua palavra, e que toda a igreja que está aqui nessa noite diga amém. Aleluia. Querido, todas as vezes que nós estamos diante da palavra de Deus, nós temos a oportunidade de transformarmos pela palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que nós venhamos transformar pela renovação da nossa mente, que é através da palavra. Então, quando a palavra vem, quando nós ouvimos a palavra, nós entendemos que a revelação ela acontece quando você ouve, entende e aplica. Isso é revelação. Revelação não é ver anjo, porque uma das coisas mais difíceis não é o ver o anjo, mas é ouvir a palavra, entender e aplicar. Isso é a revelação. A revelação é quando eu ouço, aquilo entra dentro de mim e transforma a minha mentalidade ao ponto que o meu comportamento também seja diferente. Estar na palavra de Deus é diferente de vir à igreja. Estar na palavra é a palavra está em você, muda a sua mente, muda o seu comportamento. Então escuta uma coisa, não é pelo fato de você entrar aqui dentro que você já é transformado. Não, mas é o tanto que a palavra entra dentro de você que transforma a tua mente e que também vai transformar o seu comportamento. Então a palavra de Deus tem o poder de nos transformar e transformar ambientes que nós estamos vivendo. Querido, a palavra de Deus tem o poder de transformar o ambiente que você vive, o ambiente de trabalho que você está. A palavra de Deus tem o poder de mudar ambientes, porque quando a palavra de Deus entra no seu coração, vai tocar a sua mente, e a sua mente vai transformar ao ponto do seu comportamento ser diferente naquele lugar onde você está. E é aí que entra as pessoas vendo Deus em você. Quanto mais as pessoas vê Deus em você, mais elas transformam. Não transformam pelo tanto que você fala, mas transformam pelo tanto de Deus que ela vê em você. Quem tem que aparecer em você é Deus. Quem tem que aparecer em você, a Bíblia vai dizer o seguinte, que o nosso eu tem que morrer para Cristo viver em nós. O apóstolo Paulo vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, vivo, vírgula, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Querido, essa palavra é uma das palavras mais que me confronta, porque todos os dias pela manhã eu me pergunto: será que Cristo está vivendo em mim? Todos os dias pela manhã eu acordo e eu pergunto: será que é Cristo que está falando através de mim? Será que é Cristo que está tocando através de mim? Será que o que eu falo é Cristo que fala? Ou eu deixo Cristo para trás e o meu eu aparece? Já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, agora eu vivo em função do reino. Eu vivo em função de Cristo. Eu vivo por Ele, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Querido, eu começo introduzindo algo aqui nesta noite. A Bíblia vai dizer-te sobre dois homens, um chamado Elias e outro Eliseu. Chamado como? E Eliseu. Elias o profeta. Eliseu está em um cenário que ele ainda está em sua empresa. A Bíblia fala que ele tem juntas de boi. E o texto vai dizer, querido, que Elias ele está passando.
Elias representa Deus na terra, o profeta, porque o profeta é diferente do pastor. O pastor você procura e encontra, mas quando Deus coloca profeta, aí o profeta te encontra, querido, e coloca palavras na boca dele, porque Deus faz assim. Deus coloca palavras na boca do profeta, independente de onde você esteja, e muitas vezes te confronta. E o texto vai dizer que Eliseu, ele tem as suas juntas de boi, ele está cuidando, ele tem a sua empresa. Eliseu, ele está trabalhando. O texto vai dizer, querido, que olha só como, olha, coloca aqui, pastora, por favor, no versículo de número 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando. Ele andava lavrando. Eliseu, querido, ele não está à toa. Eliseu, ele não está sem serviço. Eliseu, ele está andando e lavrando. Ele está andando e trabalhando. Eu vou repetir até para você entender essa palavra: andando, trabalhando. Andando, trabalhando. Andando e lavrando. Eliseu, ele não está parado. Eliseu não está inativo, porque todas as vezes quando Deus te encontra, você não pode estar parado. Você tem que estar andando, trabalhando. Você não pode parar de fazer aquilo que Deus te chamou para você fazer. O texto vai dizer que Eliseu está andando, trabalhando. Ele não está parado. Quantas coisas que Deus colocou dentro de você, e Deus está vendo você que está parado, mas Deus quer te ver você andando, quer te ver você trabalhando. Pastor, eu fui chamado por Deus para fazer a sua obra. Eu sou um evangelista, mas eu não prego. Eu sou um evangelista, mas não convido ninguém para a igreja. Eu estou inativo. Mas o texto vai dizer que Elias está passando. Quem está passando, igreja? Elias representando Deus na terra. Deus está passando. Oh meu Deus, contou comigo, diga amém. Deus está passando. E quando Deus está passando na vida de Elias, Elias olha e encontra Eliseu andando e trabalhando. Ah, olha para cá, quantos estão comigo, diga amém. Andando e trabalhando. E Deus está passando, irmã Fabiana, e encontra um homem que ele não para, ele continua a fazer, ele continua a trabalhar. Deus não te chamou para você parar, Deus te chamou para você continuar, Deus te chamou para você prosseguir. O texto vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. Eu tenho que conhecer e tenho que prosseguir, esquecendo-me, apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquilo que está diante de mim. Espera aí, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: esquecendo-me para... Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para que estão diante de mim. O problema é que muita gente está estacionado. Você sabe por que não está prosseguindo? Porque tem uma coisa que ele não está conseguindo esquecer. Presta atenção. Você sabe por que não tem muita gente que não está conseguindo prosseguir? Porque tem alguma coisa que ele não está deixando de esquecer. Ele está sempre lembrando. Escuta uma coisa, querido: tem coisas que você está lembrando que você precisa esquecer, e tem coisas que você esqueceu que você precisa de lembrar. Eu vou repetir para você entender. Tem coisas que você não está conseguindo esquecer, e é por isso que você não está conseguindo prosseguir. E tem coisas que você precisa de lembrar, que você está esquecendo. E esse culto de hoje é Deus te lembrando.
lembrando você que você precisa esquecer algumas coisas para você continuar prosseguindo. Oh, meu Deus do céu. O culto de hoje é Deus te lembrando algumas coisas que você precisa lembrar e algumas coisas que você precisa esquecer, porque aquilo que está diante de você é maior do que aquilo que aconteceu. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Aquilo que está diante de mim é maior daquilo que aconteceu comigo. Peraí. Aquilo que está diante de mim é maior do que aquilo que aconteceu comigo ontem, que aconteceu comigo mês passado, que aconteceu comigo no ano passado. Aquilo que está diante de mim é maior do que aquilo que já aconteceu. Por que eu estou ficando lá no que passou? E Deus está dizendo assim: filho, por que você está lá enquanto eu te quero aqui? As melhores coisas que estão para acontecer ainda na sua vida, o melhor sorriso você ainda não teve. Pastor, no relacionamento passado fui ferida, fui ferido. Mas por que você está lá? Deus está dizendo: diante de ti tem algo maior do que aquilo que passou. O problema é que você encontrou o relacionamento primeiro, esquecendo que Deus tem que estar em primeiro. Quando você encontra Deus primeiro, o relacionamento fica sob a estrutura, e a estrutura é Deus. Quando você coloca o primeiro relacionamento fica na base. E quando algo está ruim, o relacionamento não tem o poder de sustentar um matrimônio, um casamento. Sabe por quê? Porque quem sustenta o casamento é quem cria o casamento. Quem criou foi Deus. Quem fez foi Deus. Então primeiro você encontra o relacionamento, e aí você sofre. Mas quando Deus está em primeiro lugar, sob a estrutura, qualquer coisa você pode construir. Você pode construir a sua empresa, você pode construir relacionamentos, você pode construir, querido, várias coisas, porque Deus está em base. A sua vida espiritual. E o texto vai dizer que Elias está passando. Quem está passando? Elias, o representante de Deus, está passando. Deus envia o representante dele para passar, para te observar. O Espírito de Deus está dizendo o seguinte: estou eu passando, porque o lugar que eu quero te ver é você andando, trabalhando, é você servindo. Escuta, o texto vai dizer que ele está trabalhando, andando, lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Ele estava lá, e o profeta lá vai passando, e estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa. Querido, quando Deus envia o servo dele para lançar algo sobre você, aquilo que Deus lança sobre você é maior do que aquilo que você está mexendo. Oh meu Deus do céu, eu vou repetir para você entender. Eliseu está trabalhando, o profeta Elias passa e lança sobre ele a capa. Tem muita gente, querido, que está trabalhando agora, está vivendo a sua vida, mil maravilhas. Pastor, abri minha empresa agora. Pastor, estou fazendo a faculdade. Pastor, o curso que eu sempre quis. Lindo, maravilhoso. Pastor, já estou quase formando. Pastor, sabe o que eu quero mesmo? É fazer o curso de medicina. Pastor, quero ser advogado. E aí você começa a estudar. Maravilha, é lindo, glória a Deus. As pessoas passam perto de você, te aplaudem. E você buscou o estudo, está certo, bacana. Só que o primeiro problema que você tem na vida, se você não tiver uma estrutura espiritual, você começa a sofrer sentimentalmente falando, ao ponto de você desestruturar e cair lá de cima do curso que você formou, da profissão que você adquiriu, e você cai lá de cima. Por que você cai lá de cima? Porque você esqueceu que Deus enviou um servo dele e lançou uma capa sobre você, e a capa está aí, você não está vendo, mas você tem uma capa. E você que não tinha capa hoje, Deus está lançando uma sobre você. Deus está, meu Deus do céu, Deus está lançando algo dele em você. Eu vou repetir para você entender, estou com vontade de pregar hoje.
Deus está lançando algo dele sobre você. Mas a capa é pequena. Tem mais bois. Os bois valem mais do que a capa. A capa é pequena. A capa é insignificante. A capa é do servo de Deus. A capa é pequena. A capa custa menos do que as juntas de bois. As juntas de boi custam mais caro. Mas Deus é especialista em colocar algo pequeno do seu lado, sobre você, para ver o que vai ser despertado em você. Se o pequeno te desperta, ou o grande ainda fica te iludindo. Porque o seu grande não é o grande de Deus. Porque o grande que você acha que é grande, Deus está dizendo é pequeno. Mas o meu pequeno em você se torna grande. Mas é apenas uma capa, pastor. Mas ao ponto desta capa mexer na estrutura de Elias. Querido, eu vim aqui nesta noite para dizer para você algo seguinte: tem uma capa que Deus colocou sobre você. Só que você está andando, trabalhando, fazendo aquilo que Deus não quer que você faça aí. Mas você está andando, trabalhando. Só que Deus quer pegar o seu serviço aí e colocar nele. Ele vai pegar o seu andar e o seu trabalhar. Peraí, você não está entendendo? Deus vai pegar o seu andar, o seu trabalhar, e vai batizar no serviço dele. Você vai ser o mesmo, mas vai estar andando, trabalhando para ele. Deus vai levantar pessoas para trabalhar para ele. Eu vou melhorar. Deus vai levantar pessoas para trabalhar com ele. Eu vou melhorar. Deus vai levantar pessoas para trabalhar junto com ele. Porque tem muita gente trabalhando para Deus e está cansando. Você já viu muitas pessoas falando: nossa Deus, eu estou cansado tanto, estou cheio de cargo na igreja, eu faço um tanto de coisa. Porque te ensinaram você a trabalhar para ele. Porque quando você trabalha com ele, é prazeroso, você não cansa. Quando você trabalha com ele, você faz aquilo com ele, porque a força que tu está fazendo vem dele, não vem de você. Por isso que você não cansa. Por isso que quando você está adorando, você não cansa, você tem prazer. O toque não é tão importante, mas o coração, quando está tocando, é mais importante. Todo mundo vê as juntas de boi, mas a capa está dentro. Quebra a junta de boi, mas não consegue quebrar a capa. Quebra-se as juntas de boi. Por isso tem muita empresa que quebra, que cai. Mas escuta uma coisa: quando tem capa de Deus, a capa restaura tudo. Você não está entendendo? Tem muita gente vivendo pelas juntas de boi. Minha empresa é grande, glória a Deus. Mas não vive por ela, vive pela capa que Deus colocou dentro. A capa que Deus colocou dentro é a fé que te motiva a trabalhar. A capa que Ele colocou dentro é a paz em meio aos problemas que você enfrenta na sua casa, na sua família, com os seus clientes. A paz que Ele colocou dentro é a capa. Quando as pessoas falam mal de você, o que sustenta você é a capa de Deus que Ele colocou aí dentro. Quando você está pensando em desistir, tu não desiste por causa da capa que está aí dentro. Ele passa, lança a capa. Diga assim: eu tenho uma capa. Diga: eu tenho algo de Deus. Diga mais forte: eu tenho algo de Deus. Está fazendo frio aí embaixo? Diga assim: eu tenho uma capa de Deus. Diga: eu tenho uma capa de Deus. Diga: a junta é menor do que a capa. Escuta o que eu vou dizer. O texto vai dizer que passa e lança sobre ele. Lança sobre ele. Porque aquilo que é de Deus te encobre. Aquilo que é de Deus é sobre você. Não é sobre você, é sobre você. Porque aquilo que é de Deus te cobre.
Aquilo que é de Deus tem o poder de te proteger. Aquilo que é de Deus está sobre você, para que a palavra de maldição não venha sobre você, não venha sobre a tua casa, não venha sobre os seus negócios, porque está sobre você. Quantos estão comigo? Diga amém. Diga: a capa está sobre mim. Próximo. Então deixou ele os bois. Então o quê? Deixou. Por causa do quê? Da capa. Tem horas que Deus te usa de umas maneiras tão diferentes, que você abençoa as pessoas com os bois. Você abençoa com as pessoas com os bois que você tem, e você fala o seguinte: o mais importante não é o boi que eu dei, é a capa. Mas por que você abençoou fulano com esse tanto de coisa? Porque o que mais faz com que eu abençoo é quanto mais boi sai de mim, mais unção na capa entra. Por quê? Porque o que movimenta os bois é a capa de Deus que está sobre a tua vida. Aleluia. O que mantém seu casamento é a capa de Deus que está sobre você. Querido, eu tenho chegado em algo na trajetória da minha vida, que uma das coisas, eu estava conversando com os meus colegas de sala, e estava falando, uma das coisas que eu acho mais confrontante em vida, que precisa de uma arte absurda, é relacionamento. Para mim é uma das coisas mais difíceis, porque você tem que lidar com o outro. Lidar com o outro é uma das coisas mais difíceis, porque quando não é você que é difícil, é o outro. Eu atendi uma pessoa na clínica, eu só quero abrir isso e falar isso, que ela falou assim: o meu marido está sempre errado. E eu fiz uma pergunta para ela, eu falei assim: por que o seu marido está sempre errado? Porque ela virou para mim e falou assim: porque eu estou sempre certa. Eu falei: repete. Ela: o meu marido está sempre errado. Eu perguntei: por quê? Porque eu estou sempre certa. Você percebe que relacionar assim sempre vai ter uma situação, porque quando os dois pensam desta forma, não há um relacionamento, há sempre discussões, não há um diálogo, há noite-diálogo. Não existe essa palavra, pastor, porque, escuta, diálogo é diálogo, logo de ideia, clareza de ideia. Então onde não tem diálogo, tem noite-diálogo. Deixa essa minha palavra, não tem problema, só para você entender. Tem a noite, tem escuridão nas ideias, não tem clareza. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o que faz você aprender, relacionar, é a capa que Deus coloca dentro. Por isso que quando você olha os seus bois para o lado de fora, você fala assim: como eu posso perder os meus bois? Mas não é por força que você perde os seus bois, é porque o tanto que a capa mexe com você, faz você perder algumas coisas que as pessoas falam assim: nossa, ele perdeu. Não, você não perdeu, porque no reino de Deus quem perde ganha. Ah, você não entendeu? No reino de Deus quem perde os bois ganha a capa. Ah, você não entendeu? Quem perde os bois no reino de Deus, escuta, e as pessoas falam assim: nossa, ela é tão bobinha, né? Perdeu os bois. Mas você agarrou a capa. Perdeu os bois, mas eu agarrei a capa. No relacionamento vai ser assim, ó, um vai ficar com o boi e o outro vai ficar com a capa. Eu não sei se você está entendendo. No relacionar, um fica com o boi
e o outro fica com a capa, porque não tem como ficar com os dois ao mesmo tempo, porque quem pega a capa vai negociar os bois. O boi é o valioso aos olhos, a capa é valiosa no espírito. O boi é valioso para quem vê as coisas naturais, mas a capa é só para quem reconhece o que é de Deus. Eu faço uma pergunta com você: você está com o que agora? Com capa ou com boi? Eu vou repetir. Eu quero fazer essa pergunta para você meditar nela. Hoje, você está agarrando a capa ou você está agarrando os bois? Dura essa palavra. Agarrar os bois é melhor para o eu. Ficar com a capa é melhor para Cristo. Mas todas as vezes que Cristo te vê você com capa, tu vai fazer com a capa aquilo que você nunca fez com os bois. Se alguém está querendo, oh meu Deus, se alguém, Fabiana, está exigindo de você os seus bois, dê os seus bois, fica com a capa. Eu vejo Deus aqui nessa noite. Se pessoas estão exigindo de você o seu